Olá, mercado financeiro! Todo mundo fingindo que está em home office, mas na verdade estão todo mundo saindo igual antes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Quem achou que estava tudo perdido e que o mundo estava fadado ao fim de uma semana, viu que semana passada ainda há esperança. Ainda vai uma trilha sonora que ajuda a explicar a semana passada no mercado financeiro. Solta a música. Nem tudo está perdido. Há esperança. Existe solução para os teus problemas. Se a noite chegou, seu dia não raiou, não temas. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que chegou aqui de um dos nossos principais assinantes aí. A diferença entre o que é um mercado bearish, o mercado bullish, o mercado dovish e o mercado hawkish. A essa altura ninguém tá mais com medo de coronavírus, não é verdade? É o que parece. Quem é casado e dá umas escapulidas por aí, garante que os sintomas do coronavírus são os mesmos que quando você tem uma mulher e ela começa a mexer no seu celular. Você começa a ter dificuldade de respirar, suar frio, fraqueza, dor de cabeça, dor de estômago, e quando ela abre aquele vídeo e vem o gemidão, começa uma tosse seca em você, não é verdade? Bom, que semaninha boa! Bem verdade que ela foi mais curta, teve feriado na sexta e na quinta a bolsa voltou a cair. Mas até quarta, o índice tinha voltado até a casa dos 83 mil pontos e tinha subido mais de 10% em uma semana. Muito cedo para comemorar ainda. Os gringos ainda estão com pavor de economias emergentes como a nossa, e de janeiro até agora teve uma saída líquida, entre entradas e saídas, teve uma saída líquida, 69,5 bilhões de reais da Bolsa. Isso é o maior recorde até então. Em 2019, para você ter uma ideia, saiu 44 bi. Então, semana passada, houve divulgações em massa de resultado das empresas, são referentes ao primeiro trimestre, que terminava em 30 de março. Portanto, os números que a gente viu refletem só umas 2 semanas de coronavírus. Mas o resultado em geral foi melhor do que esperado em várias delas. E várias ações subiram, puxados por essa surpresa positiva. Então, CSN e Usiminas subiram bem, fora o IRB e a Gol, cujas ações tinham sofrido bastante desde o começo da pandemia, por motivos diferentes. O IRB, que é uma seguradora, tinha uma suspeita lá de números não reportados ao mercado e etc. Enquanto a Gol suspeitava-se que ela veria o seu tráfego ir praticamente a zero, com falta de turismo e etc. Mas os números mostraram algo ligeiramente melhor. Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso. O dólar também caiu um pouco, está 5,35, mas ainda acumula uma alta de mais de 33% de janeiro até agora. E o risco país caiu um pouquinho também, ele está em 326 pontos. Lembra que na semana passada ele estava em 356 pontos. Juros futuros também recuaram um pouco na ponta longa, porque o mercado está esperando o que vai acontecer nessa quarta, dia 6, na reunião do Copom. A maioria do mercado está esperando uma queda de 50 bips, 0,5%. Com isso, a Selic vai para 3,25% ao ano. E se você olhar contratos futuros de DI, eles mostram mais uma queda. O DI futuro de dezembro está próximo a 3%. Então, não foram só as empresas brasileiras que divulgaram seus resultados do primeiro trimestre. Os países também divulgaram seus PIBs do primeiro trimestre. Cara, foi um banho de sangue. Os números que você está vendo aí foram os crescimentos ou os decrescimentos não anualizados. PIB dos Estados Unidos, por exemplo, recuou 1,2% no primeiro trimestre, ou 4,8% considerando uma taxa anualizada. Isso é a maior contração já registrada desde a crise financeira de 2008, a crise do subprime. E o consumo das famílias, que em geral representa 70% do PIB, despencou 7,6% nos Estados Unidos. Isso sim, anualizando, tá? A expectativa para o segundo trimestre, que é onde nós estamos agora, é também uma retração, talvez até mais forte,
e a depender da duração do lockdown aí de cada país, pode ser a maior retração da história. Então vamos aguardar. A China também já tinha reportado uma retração de quase 10% no PIB no primeiro trimestre, mas vamos lembrar que lá o coronavírus começou antes, então lá você pegou o efeito em cheio. E alguns países da zona do euro também azedaram bastante, como vocês puderam ver aí. Então o mundo realmente está parado. Por aqui também. Nosso desemprego voltou a subir, né? Ele está em 12,2%, mas como um ano atrás ele estava pior ainda do que isso, não dá para reclamar tanto. A diferença é que há um ano atrás o governo estava tentando gastar menos, né? Déficit primário do governo. O governo tinha anunciado que a meta para 2020 era fechar um ano com um déficit em mais ou menos 124 bilhões de reais, o que dá 1,6% do PIB. Mas agora com o Covid, estão falando no governo fechar um ano com um déficit de 400 bilhões, que dá 5% do PIB. Isso também seria o maior rombo da história. Então todo mundo está se endividando, não só o governo. Crédito para empresas aumentou quase 3% só no mês de março, isso dá uns 225 bilhões de reais. E esse saldo está perto de 1,5 trilhão de reais, só falando de crédito para empresas. E dá uns 49% do PIB. E as empresas, claro, estão fechadas, totalmente sem caixa, tentando não demitir gente e continuar suas operações. Então, o que os empresários estão fazendo? Estão pegando empréstimos, negociando aí uma carência para poder pagar e apostando que daqui a um tempo a coisa vai melhorar, né? O mundo acha realmente que a coisa vai melhorar. A gente está olhando para frente, apesar do presente ser muito ruim. 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos, mais de 30 milhões pela Europa e os governos em geral todos muito endividados. Isso é o que parece que a Covid vai diminuir na Europa, né? A tendência agora é melhorar e vários países vão gradualmente reabrir. E nos Estados Unidos a tendência também é que a curva melhore, ela já parou de subir, agora a perspectiva é que ela estabilize. Ainda é incerto, né, a velocidade de retomada, quando que isso vai acontecer. Então se for lento, provavelmente algumas empresas não vão ter fôlego para aguentar e nós vamos ver, infelizmente, algumas sumirem do mapa ou ser vendidas muito barato para outros concorrentes. Então, por falar em empresas, semana passada saíram vários resultados de empresas e bancos aqui no Brasil. Teve uns não tão bons, tipo Bradesco, aumentou muito a sua provisão para calotes, né? Estão esperando levar mais calotes. A Cielo, que viu vários dos seus lojistas venderem menos e com margem menor. A Embraer, que infelizmente viu sua joint venture com a Boeing ser cancelada, que era super estratégica, né? Porque especialmente para a área de aviação comercial, e tinha aquele avião cargueiro, eu nunca entendi o nome desse avião, KC-390. Eu sempre achei que esse avião era tipo aquelas piadinhas de duplo sentido, sabe? Tipo um pau latejano, cu cabeludo e KCT, era tipo esse nome, né? Vê aí. Doutora Paula Tejano e o esposo, doutor Cuca Beludo, Clínica Corpo e Alma de Itauá. Está doendo? Está doando? R$1.000. Muito obrigada, galera de Itauá, que eu amo demais. Doutora Paula Tejano e seu esposo maravilhoso, doutor Cuca Beludo, Clínica Corpo e Alma. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, viu? Por outro lado, Citep, Neoenergia, Banco Santander, Vale, todos esses seguem muito bem, com uma capacidade de enfrentar a crise com boas margens e com resultados ligeiramente melhores do que o mercado esperava. Então, nossa pergunta de hoje vem de um dos nossos seguidores. Ele perguntou pra gente qual é a diferença entre bearish e bullish. Você já ouviu falar nisso? É um linguajar de trader, né? O mercado tá bearish, o mercado tá bullish. Eu já vou aproveitar para explicar também o que é hawkish e o que é dovish. Todos esses termos vêm de animais, né? Bear é urso, bull é touro, hawk é um falcão, dove é uma pomba e assim vai. Eles descrevem sentimentos do mercado financeiro. Tem outros animais que a gente podia citar aqui também, como ovelhas, porcos, tartarugas, tem um monte. Então vamos começar. O primeiro é dovish. Dovish vem de dove, que é pomba, igual aquela do sabonete. Uma pomba é pacífica, sem agressividade, o que geralmente se refere a uma política monetária. E em uma fase em que a economia está parada,
e o governo está tentando incentivar empresas a encorajar crédito, baixar juro, criar novos produtos e etc. Então isso é o que a gente chama de política monetária expansionista. Isso seria dovish. O segundo tipo é hawkish, que vem de hawk, falcão. Não é esse falcão do futsal. Não, também não é esse falcão cantor. Não, também não é o falcão do Rapa. Né? É esse falcão. Né? Esse bicho é mais positivo, é dominador. É como o Banco Central age quando a economia está crescendo muito, a inflação está muito alta e ele precisa frear um pouco a atividade econômica que já estava indo muito bem, né? Crescer com mais parcimônia. Então isso é o que a gente chama de política monetária contracionista. Nosso terceiro animal é o touro, bull. O touro é um animal agressivo, expansivo, exatamente como o mercado que se espera pela frente. Então em um bull market, o PIB está porrando, todo mundo tem emprego e os traders estão apostando nessa tendência de alta do mercado. E por fim, tem o bear market. O bear é urso, né? Ele dorme a maior parte do tempo, ele é preguiçoso, ele é mais lento. Então em um bear market, o mercado espera algo dormente, mais parado. E os traders apostam nesse movimento de queda. Bom, espero ter ajudado vocês e que continuem nos seguindo, recomendando aos seus amigos, mandando mais sugestões de tema. Um abração, boa semana e estudem para investir com convicção.